Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, como vocês estão? Procurei outro local da casa, é assim, vida de mãe de dois e professora, então cada dia eu vou para um localzinho diferente que dê para não ter tanta interferência das crianças. No vídeo anterior a gente trabalhou o romantismo no Brasil, a geração da poesia, e eu apliquei para vocês essa atividade, certo? A referência está aí na descrição do vídeo. Agora nós vamos corrigir. Nos slides seguintes nós temos as poesias, as perguntas e em seguida faremos aí a correção para vocês entenderem melhor o que foi trabalhado. E qualquer dúvida também me procura no e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, nessa primeira questão, nós temos: no poema, o eu lírico se dirige a um interlocutor específico. Quem é esse interlocutor? Justifique com elementos do trecho. No poema, é apresentado um índio tamoio que se dirige ao filho, conforme se comprova pelo uso do vocativo, quando ele fala meu filho, certo? Já no primeiro verso do poema. Ainda na questão 1, o que o eu lírico diz a ele e com que intenção? O índio, com a sua fala, explica ao filho um código de honra que ele deverá seguir, que deverá reger aí sua vida na tribo. Segundo o poema, o filho não deve chorar, pois a vida é um eterno combate. Como o índio tamoio, o garoto deverá ser um bravo guerreiro, que não temerá a morte e trará orgulho para o pai e para a tribo em que nasceu. Vamos à questão 2. O título do poema vem acompanhado da expressão natalícia. Qual é a relação entre o título, essa expressão, e o assunto tratado no poema? O título do poema, Canção do Tamoio, se refere aos princípios e ao código de honra que devem nortear a vida do índio tamoio. A expressão natalícia alude aí ao nascimento, ou seja, lembra nascimento. Por exemplo, Natal, ou seja, nascimento de Cristo. Natalício é tudo que se refere aí a nascimento, certo? No poema, o pai explica ao filho os comportamentos que deverão reger sua vida. Então, sendo assim, fica aí subentendido que o poema é uma espécie de canção da tribo, em que a geração mais velha, que é representada pelo pai, passa para a mais nova, representada pelo filho recém-nascido. E o que é que ele passa? Os ensinamentos que deverão guiar as atitudes e a postura do jovem índio na tribo, de forma a honrar os seus pais e o seu povo. Questão 3. Ao se dirigir ao seu interlocutor, o eu lírico apresenta uma imagem de índio no poema. Que imagem é essa? Então, ele apresenta o quê? Apresenta uma figura heróica e destemida. Essa figura viverá com valentia, dignidade e honra, e trará orgulho para a tribo a que pertence. Quarta questão. Nesse trecho, o índio será sacrificado em um ritual de antropofagia, ou seja, ele vai ser comido pelos seus inimigos. Que imagem o poema faz dele? Justifique com elementos do texto. Então, o índio é apresentado como uma figura heróica, destemida, que aguarda a morte com dignidade e honra. Ele será sacrificado por seus inimigos, mas não se queixa do seu destino, nem chora pela sua morte. Então, isso é comprovado na terceira estrofe. A sua coragem é caracterizada pela sua fronte audaz. Além disso, para honrar o povo a que pertence, ele deve enfrentar a morte sem medo, como nós vimos aí na penúltima estrofe. Ainda na quarta questão, por que essa imagem é importante para o romantismo brasileiro? A caracterização do heroísmo indígena é essencial para a geração que procurava afirmar a identidade cultural de uma nação recém-constituída. A coragem do índio, construído como um herói nacional, simbolizaria a bravura do povo brasileiro, ou seja, aquela questão que a gente estudou no vídeo anterior da identidade nacional. Quinta questão. No trecho, há uma voz que fala com o jovem guerreiro. O que ela diz?
E com que intenção? Então, essa voz narrativa fala ao jovem índio da honra de sua tribo com a sua morte, ou seja, a tribo está honrada pelo sacrifício que esse índio está sofrendo. E também fala da crença na imortalidade da alma do guerreiro que enfrenta a morte com destemor, ou seja, sem medo. A fala tem a intenção de acalmá-lo e dizer que nada tem a temer, já que no seu semblante, ou seja, no seu rosto, percebe-se um sofrimento que ele não consegue encobrir, um temor que o assalta enquanto aguarda sua morte. Sexta e última questão. Para os povos que praticam o ritual de antropofagia, aquele que se alimenta da carne do inimigo incorpora sua coragem. A atitude do índio diante da morte o torna digno de ser sacrificado? Explique. Lógico que você utilizaria aí suas palavras, né? Mas a sugestão de resposta. A atitude do índio de enfrentar a morte sem se queixar e sem pedir por sua vida indica sua coragem, tornando aí digno do sacrifício. Tchau, gente. Até a próxima.